Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Data: 3 de janeiro de 2026. Alvo: Nicolás Maduro. Localização: Caracas, Venezuela. Objetivo: capturar ou matar. As ordens vieram dos níveis mais altos do governo dos Estados Unidos. Só que o primeiro passo para retirar Maduro do poder não aconteceu na capital venezuelana. Na verdade, aconteceu em Washington. Um ano atrás, em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump assina uma ordem executiva que mudaria tudo. Uma ordem que permitia classificar organizações criminosas e cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. E isso abriu uma porta que até então estava trancada. A possibilidade de tratar Maduro, seu ciclo interno e as facções que o protegiam da mesma forma que os Estados Unidos tratam grupos terroristas internacionais. Essa simples canetada seria o começo do fim, o gatilho jurídico que tornaria possível a operação mais ousada já conduzida pelos Estados Unidos na América do Sul. Hoje você vai entender o passo a passo de como os Estados Unidos penetraram na capital da Venezuela e capturaram o homem mais poderoso do país sem sofrer nenhuma baixa. E qual será o futuro para Nicolás Maduro, o líder venezuelano que já estava há 13 anos no poder? E para entender como essa escalada começou, precisamos voltar a 1823. James Monroe, então presidente dos Estados Unidos em 1823, instituiu a chamada Doutrina Monroe, que nada mais era que um aviso direto às potências europeias que a época de colonização e exploração da América havia acabado, e que a partir dali qualquer intervenção de países europeus no hemisfério ocidental seria considerada uma ameaça aos Estados Unidos. Exemplos reais de como essa doutrina foi aplicada na prática não faltam. A compra do Alasca da Rússia, intervenção na independência de Cuba e do Panamá são alguns exemplos mais distantes. Mas foi durante a Guerra Fria que a doutrina foi frequentemente invocada para justificar intervenções dos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com a Venezuela? Tudo, porque apesar do que muita gente imagina, a relação entre os dois países era completamente diferente do que é hoje. Esse é o presidente da Venezuela em 1963, em uma reunião com John Kennedy na Casa Branca. Muito diferente dos tempos atuais, durante o século passado, os Estados Unidos e Venezuela não eram apenas parceiros, eram fortes aliados, com ambos países tendo boas relações políticas, militares e econômicas. Kennedy chegou a chamar a Venezuela de o melhor amigo da América, na América do Sul. Nesse contexto, Washington logo começou a vender armas para Caracas, enquanto empresas de energia americanas extraíam petróleo venezuelano. Mas os interesses no petróleo dos Estados Unidos sofreram prejuízos quando a Venezuela nacionalizou sua indústria petrolífera alguns anos depois. Mesmo assim, a reação dos Estados Unidos foi discreta. A Venezuela foi uma das muitas nações em desenvolvimento que nacionalizaram seus recursos naquela época. E Caracas pagou às empresas petrolíferas americanas mais de $1 bilhão em indenizações. Também era do interesse dos Estados Unidos manter boas relações com um membro importante do cartel petrolífero da OPEP, como a Venezuela. E ainda havia os soviéticos para se preocupar. O presidente Ronald Reagan elogiou publicamente Caracas como uma inspiração democrática para o hemisfério em um momento em que lutava contra movimentos comunistas na região, recompensando o Estado venezuelano ao vender 24 caças F-16 no valor de $1,75 bilhão em 1981. Só que o interesse dos Estados Unidos pela América Latina diminuiu após a queda da União Soviética. No entanto, a Venezuela ainda assim era primordial para os norte-americanos, pois o país tinha acabado de ultrapassar a Arábia Saudita como principal fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. Mas em 1998, Hugo Chávez ascenderia ao poder, um líder revolucionário de esquerda que foi eleito presidente, prometendo grandes reformas, canalizando a raiva popular contra a corrupção desenfreada e a pobreza, que persistiam, apesar dos vastos recursos petrolíferos do país. Os Estados Unidos reagiram com cautela, inclusive com Bill Clinton recebendo Chávez na Casa Branca em 1999, para tentar manter algum tipo de relação pacífica, mas tudo mudou em 2002. Em abril daquele ano, uma tentativa de golpe de Estado fracassou e Hugo Chávez voltou ao poder cheio de ódio e sedento por ira e vingança contra os Estados Unidos. Ainda mais que documentos desclassificados em 2004 revelaram que autoridades americanas tinham conhecimento prévio do plano do golpe contra ele.
Em 2007, Chávez reafirmou o controle estatal sobre a indústria petrolífera da Venezuela, forçando empresas estrangeiras a aceitarem participações minoritárias em novas joint ventures. Quando as gigantes americanas do petróleo ExxonMobil e ConocoPhillips recusaram as medidas, Chávez confiscou seus ativos. Seu sucessor, Maduro, pegou o país em 2013, enquanto sanções e punições por parte dos Estados Unidos aumentavam e a Venezuela se via cada vez mais dependente dos principais rivais dos norte-americanos, incluindo a Rússia, a China, bem como Cuba e o Irã. Dali em diante, a Venezuela passou a viver uma crise econômica sem precedentes. Milhões passaram a viver em situação miserável. A repressão à população, eleições questionáveis e o autoritarismo cresceu como nunca e passaram a ser símbolo do governo de Maduro. Até que tudo mudou quando Donald Trump assumiu o poder pela segunda vez em 2025. Quando Trump assinou aquela ordem executiva em 20 de janeiro de 2025, quase ninguém percebeu o impacto real que aquilo teria fora dos círculos de segurança nacional. Na TV, parecia apenas mais uma medida contra cartéis. Nos bastidores, porém, aquilo mudou a natureza do jogo, porque ao rotular facções criminosas internacionais como organizações terroristas estrangeiras, Trump colocou Maduro e o aparato que o cercava dentro do mesmo enquadramento legal que permite operar drones, forças especiais e ações preventivas sem declarar guerra. Para Washington, isso era inevitável. No discurso americano, Maduro não era apenas um presidente autoritário que arrastou a economia venezuelana para o colapso. Ele era, segundo declarações de Trump, o chefe de um narco-estado responsável por 300 mil mortes por ano nos Estados Unidos, por causa da rota de cocaína que atravessa o Caribe. Era uma narrativa poderosa e internamente ela justificava cada passo. Mas existe sempre o outro lado. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do planeta. Para críticos, essa era a verdadeira linha vermelha. Não a cocaína, não os cartéis, mas o fato de a China, Rússia e Irã estarem ampliando sua presença no país, colocando em xeque a velha doutrina Monroe que rege a política externa dos Estados Unidos no hemisfério desde 1823, como vimos. A partir do primeiro decreto, os Estados Unidos começaram um processo sistemático, uma campanha marítima ao longo de 2025 que dizimou várias embarcações e pessoas acusadas de estarem transportando drogas em águas internacionais. No dia 16 de dezembro de 2025, Trump anuncia o que a Reuters descreveu como o bloqueio mais agressivo contra a Venezuela desde a Guerra Fria. Qualquer navio petroleiro entrando ou saindo do país poderia ser interceptado, revistado e até retido. Nada passaria sem autorização americana. Para Washington era simples: cortar o dinheiro do regime e pressionar Maduro até o limite, até se render. Eles queriam uma mudança de regime. Os Estados Unidos, com seu arsenal marítimo, inclusive com o maior porta-aviões do mundo, estava dando um aviso do que estava realmente por vir. E o próximo passo seria muito mais visível. Ou quase, porque antes dos Estados Unidos tocarem Caracas, algo estranho aconteceu e ninguém percebeu na hora. Na madrugada do dia 3 de janeiro de 2026, 150 aeronaves rasgaram o território aéreo venezuelano com uma única missão: sequestrar Nicolás Maduro. Minutos depois, uma parte inteira da cidade mergulha na escuridão, sem energia, sem sinal de celular, sem internet. Para a população era só mais um apagão venezuelano. Para a inteligência americana era o momento exato. Segundo fontes mencionadas pela Reuters, equipes altamente treinadas das forças especiais dos Estados Unidos realizaram ataques cirúrgicos contra sistemas de comunicação militar, os mesmos que Maduro usava para se conectar a generais e comandantes regionais. O objetivo não era destruir Caracas, era isolar um único homem. E funcionou. Maduro percebeu que o rádio estava mudo. Quando tentou acionar a cadeia de comando, ninguém respondia. Quando tentou ativar rotas de fuga, descobriram que algumas já tinham sido comprometidas. Então o mais surpreendente não foram os norte-americanos entrarem, foi a falta de resistência. Relatos indicam que parte da guarda presidencial simplesmente recuou. Outros desapareceram, alguns acreditavam que era uma operação venezuelana, não estrangeira. E talvez isso explique por que tudo aconteceu tão rápido. Maduro não tentou lutar, não tentou fugir, não tentou negociar. Ele percebeu que já tinha perdido muito antes da primeira porta explodir. Mas a parte mais inacreditável ainda estava por acontecer. Como tiraram Maduro da Venezuela, sem que ninguém impedisse? Capturar é fácil, extrair é outra história. De acordo com reportagens publicadas horas depois, os Estados Unidos criaram um corredor aéreo temporário,
desativando radares venezuelanos por poucos minutos. O suficiente para uma aeronave não identificada decolar de território venezuelano e desaparecer antes que Caracas entendesse o que estava acontecendo. Muitos já comemoravam. Muitos militares sem ordens superiores permaneceram paralisados. Washington anunciou a captura quase imediatamente, chamando Maduro de líder de uma organização criminosa transnacional. Já críticos alegaram que aquilo não era uma operação contra cartéis. Era uma tomada de poder para redefinir quem controla as maiores reservas de petróleo do planeta. Os dois lados têm narrativas fortes, e as duas narrativas moldarão o futuro da Venezuela. Pamela Bondi, procuradora-geral dos Estados Unidos, afirmou na rede X que Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e outras conspirações de possuir armamentos destrutivos contra os Estados Unidos. Trump alegou que Maduro e sua esposa foram levados de helicóptero até um navio de guerra no Caribe, que partiu rumo a Nova York, onde, segundo a própria procuradora-geral americana, enfrentarão toda a força da justiça americana em solo americano e em tribunais americanos. Maduro provavelmente terá o mesmo fim que Manuel Noriega, que governou o Panamá entre 1983 a 1989, quando foi derrubado por uma invasão dos Estados Unidos e passou 20 anos na prisão até ser extraditado e morrer em prisão domiciliar no Panamá em 2017. Já a Venezuela fica a alegria de um povo que se vê livre das mãos de um ditador e a esperança de um futuro melhor e que sua riqueza natural gere prosperidade, já que suas reservas de petróleo equivalem a cerca de 17 trilhões de dólares, uma quantia maior que o PIB de todos os países do mundo somados, exceto Estados Unidos e China.